Bom, povo abençoado, é um privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra aqui, porque logo em breve iniciará a grande conferência, a mega conferência, a 16ª conferência de pastores e líderes do Evangelho, que já vai começar logo aqui em breve, às 5 ou 6 horas, principalmente às 6 horas da tarde. Vai começar essa mega conferência lá na cidade de Imperatriz, convocando todos os pastores, líderes de igrejas para estarem nesse evento, para olhar e vislumbrar as manifestações do poder do Senhor através da palavra. E que a ministração será uma ministração especial da cruz e do sangue, o evangelho que verdadeiramente que salva e que liberta, e que o evangelho da cruz e do sangue está de volta para poder trazer a salvação para esta geração, para que ela possa entrar no céu. Então é um privilégio bastante de estar aqui para nós compartilhar uma pequena mensagem, porque logo em breve vamos finalizar essa live e eu quero trazer as escrituras de João 3,16. Quero iniciar com João 3,16. Mas vamos voltar lá para Gênesis. Vamos entender Gênesis. Em Gênesis 3, no versículo 9. Deus criou o mundo perfeito antes da criação. Antes da criação ele tinha um plano de fazer o mundo da forma perfeita. Então Antes da criação houve uma rebelião lá no céu. Satanás e os seus anjos se rebelaram contra o Senhor. E essa queda foi muito desastrosa. E a partir daquele momento que houve a queda lá no céu, dos anjos caídos, os seres caídos que caíram por causa que eles queriam tomar espaço, o trono de Deus. Então Deus decide criar o homem, Deus decide criar o ser humano, Deus decide criar a nova natureza que ia habitar para sempre. Se nós observarmos em Gênesis 1 e em Gênesis 2, nós vamos ver que Deus ele fez as coisas tudo no propósito bom, no propósito santo. E isso era o que o Senhor queria, que a humanidade tivesse esse entendimento de viver somente para o Senhor em santidade, em justiça. Que Ele nos chamou para ser irrepreensíveis diante dEle. O Pai nos chamou para ser irrepreensíveis diante dEle. E se nós observarmos na criação, no capítulo 1 e no capítulo 2, vamos ver que o Senhor trabalhou por 6 dias e no 7º dia descansou. Ou seja, o número 7 é o número da perfeição. A perfeição se termina no 7. Ou seja, o Senhor completou a sua obra. E a sua obra, o Senhor foi falando no decorrer do capítulo 2 ou do capítulo 1, tudo no propósito bom. Mas até o momento em que o Senhor estava decidido de dar o teste, de testar o Adão. Nós não sabemos de quantos anos ou quantos anos
Adão esteve na presença do Senhor. Mas o Senhor estabeleceu uma ordem, uma lei, e que ela se perpetua até os dias de hoje. Lá no versículo 2, no capítulo No capítulo 15, a ordem era essa: E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Com certeza morrerá. Ainda o Senhor deu ainda a consequência. O Senhor podia só dizer não comer, mas o Senhor colocou a consequência. Ou seja, o Senhor sempre dá a consequência. Ele dá a condição e a lei e a consequência se desobedecer. Então Adão estava ciente dessa ordem. E não sabemos quantos anos ele estava lá recebendo essa instrução do Pai. O Pai recebendo essa ministração e sabia claramente as ordens do Senhor. Conhecia o Senhor, estava na presença do Senhor. Nomeou todas as árvores do jardim. Nomeou todos os animais dessa terra. Era o líder dessa terra. Era o líder máximo, a autoridade máxima, o rei dessa terra. Para levar a adoração ao Senhor. Para levar a adoração santa ao Senhor. E então ele era absolutamente a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Espírito Santo e a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele tinha essas três características porque Deus, quando ele criou o homem, ele criou a nossa imagem e semelhança. O Senhor falou a nossa imagem e semelhança. Está escrito em Gênesis 2. Em Gênesis 2. Então vamos comigo. Aleluia. Façamos o ser humano a nossa imagem. Aleluia, a nossa imagem, ou seja, a do Pai, a do Filho, a do Espírito Santo. E o Pai, nós sabemos que o Pai é misericordioso, o Pai é amoroso, o Pai é santo, o Pai é justo. E as características de que Jesus nós sabemos as qualidades: reverente, submisso, humilde. Então todas as qualidades dos três o homem herdou. O homem tinha a imagem e semelhança, a imagem em características e em comportamento e a imagem e semelhança, a semelhança em comportamento, no seu caráter, na sua forma de agir, na sua forma de comportar. Então Adão ele tinha a característica dos três, do Deus triuno, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tinha também as características dos três. Adão ele tinha a glória de Deus, porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor é santo, e ele é santo 3 vezes. O Senhor ele é santo 3 vezes. E então se nós observarmos em Isaías 6, quando Isaías viu o Senhor, ele temeu, ele teve medo, ele tremeu de medo. Ele tremeu de medo e se apavorou. E ele até falou que ele estava morto. Mas o Senhor teve misericórdia dele, colocou a brasa de fogo na língua dele para purificar e se apresentar diante do Senhor. Porque ele viu Deus. Olha Moisés, olha os exemplos de Moisés, o exemplo lá da mãe de Sansão, quando eles viram o anjo do Senhor, porque quando vê o anjo do Senhor, nós vê Deus. Aleluia, nós vê o Senhor. Então é aterrorizante estar perto do Senhor, e principalmente se você estiver no erro, é aterrorizante. Você sente pavor, você não se aguenta de estar face a face com o Senhor se você estiver no erro, você não aguenta. É por isso que muitas vezes quando nós vamos sair para pregar o Evangelho, as pessoas elas
sai de fino, porque ela não quer que suas maldades sejam expostas e não querem ser repreendidas. Então elas baixam a cabeça e saem, às vezes não quer nem escutar o evangelho, porque o evangelho da verdade denuncia elas, porque a santidade do Senhor expulsa o mal. Então, para nós poder se apresentar diante do Senhor, temos que estar lavado com o sangue de Jesus. E para se apresentar diante do Senhor, temos que estar sem erro, principalmente se você é cristão. Principalmente se você é cristão, se você conhece a verdade. E lembre-se que os inimigos de Deus não são as pessoas lá do mundo. Não são as pessoas do mundo que é inimigo de Deus. As pessoas do mundo, elas são cegas, são ignorantes. Elas não conhecem Deus. Os inimigos de Deus é o que conhece a palavra e não obedece à vontade do Senhor. Esse é os inimigos de Deus. E combate contra Deus, achando que não, isso não é dessa forma não. E aí usa outros versículos para poder justificar o seu pecado. Esses são os inimigos de Deus, que não faz a vontade do Senhor e ainda lutam contra o Senhor, usando versículos para justificar o erro dele. Esses são os inimigos de Deus, são os próprios crentes que conhecem a palavra, são os próprios inimigos de Deus. Mas as pessoas do mundo não. As pessoas do mundo, elas não conhecem Deus, elas não conhecem. Elas não sabem quem é Deus. Então é a nossa missão como crente levar a palavra da verdade para eles acordar e vir para a salvação. É por isso que o Senhor deu a ordem para a igreja para levar o evangelho até o fim do mundo, até os confins do mundo, fazer o ID do Senhor, para que elas possam compreender e virem para a salvação. E não se tornarem inimigos. E não os crentes se tornarem inimigos. É por isso que nós estamos vendo a queda da igreja no dia de hoje. Os pastores contra os outros pastores, essa luta desenfreada pelo dinheiro, pelo dízimo, pelas ofertas. É o que nós estamos vendo, o descaso com o evangelho. O evangelho do sangue da cruz já está abortado, porque a gente não vê mais. Só um minuto, povo abençoado. Um descaso total. E abandonaram a cruz e o sangue, abandonaram os princípios da salvação básica, de levar o homem à salvação do Senhor. Então, povo abençoado, é momento muito bem de refletir na nossa caminhada. Mas vamos voltar à nossa ministração onde a gente estava. Número 1, Adão tinha a imagem e semelhança do Senhor. Número 2, em características físicas, ele tinha a semelhança do Senhor. Então Adão, ele era um homem perfeito. Adão, ele era um homem perfeito, mas ele só era suscetível ao erro. Ele era suscetível ao pecado. Ele não conhecia o mal. Ele não conhecia o mal. E número 2, porque ele não tinha nem as 3 divindades do Senhor poderosas: a consciência, a onipresença e a onipotência. As 3 qualidades divinas poderosas do Senhor, Adão não tinha. Adão não tinha. Ele só tinha as características, as qualidades, as perfeições dos frutos do Espírito Santo que fluía. E essas qualidades Adão tinha. Mas o que nós sabemos é que as instruções que Adão recebia já no princípio da eternidade eram tantas. O conhecimento que ele recebeu foi em alto nível. E ele sabia da instrução que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele também não conhecia o mal. E então até o momento em que ele desobedeceu o Senhor, comeu o fruto, ele comeu o fruto e caiu na malignidade. A partir daquele momento, os cânceres, o diabetes, a morte, tudo que a gente vê, toda essa desgraça, toda essa maldição que a gente vê, entrou naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, Adão, ele quebrou o muro da proteção do Senhor. Ele mesmo, o homem, quebrou o muro que dividia as trevas. Então naquele dia as trevas entrou e o Senhor levou o jardim para cima e julgou Adão.
E em vez de Adão se arrepender, nós vamos olhar aqui, vamos voltar para Gênesis 3:9. Em Gênesis 3:9 diz assim: Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde está você? O Senhor Deus chamou o homem, ou seja, ele mesmo foi lá para levar o evangelho da misericórdia, para levar o evangelho do arrependimento para Adão, porque ele já tinha caído. E a ordem do Senhor era que se comesse certamente morreria. Certamente morreria, ou seja, ele já estava na morte. Ele já estava separado eternamente de Deus. Separado eternamente de Deus. Mas o Senhor, ele não destruiu Adão. Ele teve misericórdia de Adão. E então, nesse momento, ele entrega o evangelho da graça para ele. E mata o cordeiro. Porque se tem uma forma de te justificar da morte, é com derramamento de sangue. É com derramamento de sangue. Tem que haver um derramamento de sangue para pagar a dívida. Só paga a dívida com um derramamento de sangue. Com a morte de um animal. Você só paga a dívida do pecado se haver um derramamento de sangue. Lembre-se bem, derramamento de sangue. Foi por isso que ele matou o animal. E na minha escritura, na minha versão, diz que ele vestiu com roupas de peles de animal. Fez roupas de peles de animal para Adão e sua mulher. Isso significa que a graça e a misericórdia já estava em cima de Adão. Mas o Senhor, ele ensinou para Adão a adoração do sangue e a adoração de como tem que se apresentar diante do Senhor. Desta mesma condição ele tem que se apresentar diante do Senhor. Adão ele viu e sua mulher também. Ele estava ciente da adoração do sangue e de como tem que agora se apresentar diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a partir daquele momento, povo abençoado, a partir daquele momento, Gênesis 3:24, a espada flamejante fechou o caminho da árvore da vida. Ou seja, a partir daquele momento nós fomos separados de Deus. A humanidade foi separada de Deus. A esperança do céu já não tinha mais. Não tinha mais esperança do céu. Não tinha mais a consciência que nós temos nos dias de hoje. Que Cristo veio e pagou o resgate. E que temos a esperança do céu. E que se nós se afastar do erro, nós temos o céu. Antigamente não. Antigamente você só tinha consciência do inferno. Só tinha consciência do inferno. Porque não tinha redenção. Não tem como um homem caído se aproximar do Senhor sem o sangue. Tinha que haver um Salvador. Então a função do pecado era matar, roubar e destruir. Ou seja, quem cometesse pecado tinha que viver sendo atormentado pelo pecado. As pessoas viviam atormentadas pelo pecado. Porque já não havia mais, não tinha redenção ainda. E olha nos tempos de Jesus, a forma que os demônios se manifestavam. As pessoas viam demônios lá. Porque lá não tinha o Espírito Santo. Lá não tinha o Espírito Santo. Ainda. E os que lutaram para preparar o caminho da vinda do Cordeiro, lutaram pela mensagem e deram suas vidas, os profetas, os mensageiros, os obreiros, todos eles lutaram para a vinda do Messias, para a vinda do Redentor. E se nós observarmos que todos eles lutaram e foram fortes, foram vencedores sem o Espírito Santo. Isso já não te diz algo? Isso já não te soa como algo de advertência para nós? Porque se o sacerdócio antigo venceram sem o Espírito Santo e foram firmes e venceram pela fé, sem o Espírito Santo, isso significa que nós temos o Espírito Santo e nós temos que vencer com muita força e tem mais facilidade de nós sermos vitoriosos e ser
mais fortes ainda, porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é magnífico, povo abençoado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então o que nós podemos observar é que o Espírito Santo está aqui, é por isso que os nossos olhos são tampados para não ver o mundo espiritual. Para não ver o mundo espiritual. Porque quem está detendo o maligno é o Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo sair aqui, ficará nas trevas total. Total. E as pessoas vão ver manifestações de demônios aqui, assim como foi na época de Jesus. Assim como foi na época de Jesus. E então, povo abençoado, então é momento de refletirmos pela nossa caminhada, é momento de refletirmos a nossa maneira de viver, analisar, examinar, fazer um check-up espiritual nas nossas vidas. E fundamentar a nossa casa na rocha e fazer com que a nossa construção na casa na rocha seja perfeita. Nós não podemos levar nossa salvação na brincadeira, principalmente nós que temos o Espírito Santo ao nosso favor. O poder divino disponível para a igreja, que está escrito em 2 Pedro e que Deus disponibilizou para a igreja, para elas usufruir do Espírito Santo para preparar as vossas caminhadas. Aleluia! Mas o que nós podemos compreender é que não havia mais esperança, não havia resgate, não havia consciência do céu, não havia nada, o homem era separado eternamente. O salário do pecado era morte, essa escritura estava se perpetuando em alto nível, ou seja, quem pecasse tinha que morrer, quem pecasse tinha que morrer. Essa era a lei da vida e essa é a lei para os seres humanos. E essa lei estava em vigor para todos os seres humanos, essa lei. A lei de Gênesis 2, no versículo 15, estava disponível para a criação, ou seja, o pecado tinha livre acesso de poder atormentar todos aqueles que desobedecem a Deus. E mesmo assim você não atingiria a perfeição da lei. Não atingiria. Porque a lei se manifestou. E quando a lei se manifestou, isso significa que você não tem como obedecer o Senhor 100%. Se naquela geração estando na carne, era impossível obedecer a lei pela carne. É por isso que Jesus Cristo veio. E ele foi vitorioso porque, número 1, porque ele obedeceu toda a lei. Ele obedeceu e foi perfeito na lei. Ele obedeceu ela por completo. E ele era perfeito, ele era sem pecado, ele era sem mancha, ele era irrepreensível. E então o preço que ele derramou naquela cruz, o sangue dele, nos trouxe a justificação agora. Agora nós pode obedecer a lei completa nos nossos corações. Agora nós pode. Porque quem vive pelo Espírito Santo, ele obedece ao pé da letra. Ele faz a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós observarmos João 3,16, eu não quero ler e eu já quero finalizar nossa live. Então, quando Deus diz na sua palavra em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira, porque ele teve misericórdia dessa humanidade. Da humanidade que estava separada dele, do homem que havia se separado. Lembre-se que Adão era amigo de Deus. Adão era um grande amigo de Deus. Deus confiava em Adão. Era uma confiança inacreditável. Era uma confiança inacreditável. Mas a partir do momento em que ele desobedeceu, ele se tornou inimigo de Deus. E nós se tornamos inimigos de Deus. A humanidade se tornou inimiga de Deus. Então não tinha como ela se aproximar do Senhor sem o sangue, sem derramamento de sangue, para poder nos reconciliar totalmente. Nem o sangue dos cordeiros era o suficiente para limpar o nosso coração, para limpar a nossa mente, a nossa alma. Éramos corrompidos e perversos. Então somente quem era muito santo e muito justo, como é que se diz?
tinha que estar na presença do Senhor constantemente para poder ser arrebatado. O exemplo disso é Enoque. E Enoque deu uma grande lição para Adão. Enoque ensinou, deu uma grande lição para Adão. Mostrou para Adão que era possível sim obedecer ao Senhor. Era possível sim viver em obediência ao Senhor. E ele foi arrebatado. E ele foi por muitos anos. E Adão viveu 1000 anos. E não tem... E a Bíblia não mostra. A Bíblia não mostra que Adão foi arrebatado. Ou seja, viveu 1000 anos. Mas o que a Bíblia está nos exortando é que se nós vivemos em obediência, seremos arrebatados. E esse é o anúncio especial da última hora. O anúncio em que Cristo Jesus está aqui alcançando um homem de volta. Assim como ele alcançou Adão que tinha caído. E assim como ele alcançou essa humanidade entregando seu filho para que a humanidade cresça. Para a humanidade cresça. E o que nós podemos entender é que a nossa geração totalmente caiu novamente. Por causa da igreja. Por causa da igreja. Então a humanidade se tornou muito mais perversa. Muito mais incrédula. Muito mais sem fé. Muita falta de esperança. Hoje a humanidade está doente. Doente, sangrando. Então o que nós podemos entender, povo abençoado, é que a humanidade que hoje está perecendo é por causa da igreja, por causa da igreja. Porque a igreja é a luz do mundo. Jesus Cristo era a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas quando ele partiu, ele deixou que agora a igreja refletisse a luz do mundo, que é o próprio Senhor Jesus, para a humanidade. Mas a partir do momento que a igreja se envolveu nas seduções desse mundo, ela caiu. E fechou a porta novamente de salvação para essa humanidade. E então Deus abreviou agora esses dias para poder tirar o remanescente dessa geração. E esse é o anúncio especial agora nessa última hora. Para poderem buscar o arrependimento, que o anúncio é o arrependimento. Para poderem buscar e se converter às suas vidas por amor ao Evangelho, por amor de mudança. Para poder se apresentar agora diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós temos o privilégio. Porque a cortina está aberta novamente. A cortina que nos separava de Deus. A cortina que separava os gentios. E a cortina foi aberta, a passagem foi aberta. A porta do arrependimento está aberta. Vamos entrar. Vamos amolecer o nosso coração para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz do Espírito. Porque se a gente fecharmos o nosso coração, se nós fecharmos o nosso coração para ouvir a mensagem do Senhor, será muito juízo nas nossas costas. Muito juízo. E lembre-se que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, esmagou o Senhor Jesus. Ele não teve nem misericórdia do seu filho por causa do pecado. Imagine nós, se nós estamos recusando essa tamanha graça. Ele não vai ter dó e não vai ter pena do ser humano. E nós somos barro, escravo. Porque nós fomos criados para ser escravo. Nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para fazer a vontade do dono. E obedecer sem questionar. Obedecer sem justificar. Obedecer totalmente, 100%. Nós fomos criados nessa função de obedecer o dono. Mas a partir do momento, povo abençoado, a partir do momento que você faz a sua própria vontade,
que você se aparta do Senhor para viver independente. Então você se tornou um Deus separado dele. E é o que nós estamos vendo com essa geração, que tirou Deus das suas vidas. E hoje nós estamos vendo uma geração totalmente de deuses carregados de ídolos. E que Deus vai destruir a idolatria dessa geração. E a idolatria dessa geração é a prosperidade, é a família, é os seus filhos, é o seu emprego, é o seu curso, é o seu concurso público. Essas são as idolatrias dessa geração, que essas idolatrias cegaram essa humanidade para não ver a luz do Evangelho. Para não ver a luz do Evangelho. E isso é muito terrível e isso é muito caótico. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então a nossa esperança está no Evangelho. E começar a tirar os ídolos do nosso coração para poder encontrar o arrependimento. Porque você só vai encontrar o arrependimento, nós só vamos encontrar o arrependimento quando esses ídolos sumir na nossa vida. Quando esses ídolos sumir totalmente da nossa vida. Lembre-se bem, você só encontra o arrependimento quando você totalmente só vê Deus. Porque se você tiver ídolos no coração, será impossível você se arrepender na profundeza. Será impossível se arrepender na profundeza. Porque aquele ídolo te traz uma força. E é por isso que nós estamos vendo as forças dos ídolos dessa geração. Hoje, se uma pessoa hoje tem problemas financeiros, ela recorre a um banco para poder pegar um empréstimo. Se hoje ela está passando fome, ela recorre a um governo, uma bolsa familiar, mas um plano de saúde, mas não confia totalmente em Deus, que Deus pode prover isso em alto nível. Então totalmente é uma geração que confia em ídolos, que confia totalmente nos ídolos. E essa geração que não sabe é que Deus está vindo destruir a idolatria desse lugar, e a prosperidade desse lugar, e o Senhor ele é justo, e ele vai julgar o pecado. E temos que abandonar essas idolatrias. E temos que abandonar todas essas práticas do pecado. E começar a buscar o Senhor em arrependimento. Então foi justamente isso a missão de Cristo Jesus. A missão de Cristo Jesus era trazer a redenção para a casa de Israel. A redenção a cruz, a redenção lá na cruz do madeiro foi para trazer de volta a imagem e semelhança do Senhor que nós havíamos perdido. A cruz de Jesus agora trouxe a esperança do céu. A cruz de Jesus Cristo agora trouxe a esperança de nós vivermos totalmente nele. Aleluia. E Cristo só vai viver e vai morrer. Cristo Jesus só vai morrer na sua vida a partir do momento que você receber Ele. A partir do momento que você tomar a posição de receber Ele como seu Senhor e Salvador. Cristo Jesus nunca vai fluir na sua vida. Cristo Jesus nunca vai estar na sua vida se você não receber Ele. É o momento de recebermos o Senhor Jesus e lutarmos pela nossa alma, em conservar ela bem no arrependimento. Andar nos trilhos da santidade e na justiça. É momento de recebermos o Senhor Jesus. É momento de produzir frutos. Porque nós vivíamos uma vida velha de pecado, uma vida velha de desejos, de paixões por esse mundo. Movido às seduções deste mundo. Mas Cristo Jesus te resgatou dessa morte e te ressuscitou. Então se você é ressuscitado, você tem que receber o Senhor Jesus. E se você está sendo iluminado por essa palavra, não adia o arrependimento na sua vida, não adia a santidade. É momento de voltarmos totalmente ao Senhor, é momento de voltarmos totalmente aos trilhos do Senhor e buscar se arrepender, porque hoje a gente não vê mais a humildade, a verdade, a sinceridade, a justiça mais na casa do Senhor. Hoje a gente vê um ensino totalmente voltado para o ego, um ensino totalmente voltado para a carne, um ensino totalmente voltado para satisfazer as vontades da carne e das ovelhas, elevando e glorificando as ovelhas em alto nível dentro da igreja. Mas a adoração correta, vertical ao Senhor, a gente não se vê mais. Há 40, 60 anos atrás a gente viu uma adoração genuína
Uma adoração que a gente via nos louvores antigos de 40, 60, 80 anos atrás, a adoração totalmente centralizada em Deus, totalmente vertical em Deus. Era louvores do céu, era louvores totalmente focado no céu, focado no foco celestial, focado no céu sublime. Mas hoje nós estamos vendo adorações e louvores totalmente voltados para o ser humano, voltado para nós, voltado para o ego do homem, e não louvores em adoração ao Senhor. Então isso é uma tragédia muito grande, uma tragédia muito caótica na história da igreja. Dessa igreja agora, neste momento que está caída, e que ela precisa se despertar por esse anúncio da última hora, para poder acordar e preparar as suas lamparinas. Lembre-se bem, o Senhor Jesus está despertando uma igreja só aqui na terra, que é dele, que era dele na verdade, e que agora já não é mais, mas se ele se despertar, é dele. O Senhor Jesus está despertando essa igreja, a igreja do óleo, a igreja que acredita nos dons, a igreja que acredita nas profecias, nas visões. Essa é a igreja do Senhor. As outras não são consideradas nenhuma igreja do Senhor. A que crê no arrebatamento, as que crê verdadeiramente na cruz e no sangue. Então é momento de mordularmos a nossa vida, é momento de restaurar o nosso coração, momento de manter o nosso coração em prontidão para a vinda do Senhor Jesus. Então muito obrigado, eu vou finalizar essa live e amanhã nós estaremos aqui de volta. Amém? Que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. Vamos agarrar o sangue, vamos agarrar a cruz, vamos agarrar o evangelho que está na terra novamente. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus.